Olá meninas, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastora Érica aqui novamente falando e mais uma vez o Senhor está aqui nos dando uma rica oportunidade de aprendermos e sermos lapidadas por sua palavra. Em nosso devocional deste dia com o tema Pode uma mulher que um dia foi liberta voltar a ser cativa? Eu gostaria de estar falando com vocês sobre o poder das alianças. Nós cremos e vemos que através de alianças erradas, essa mulher que um dia recebeu uma vida liberta no Senhor, ela pode sim voltar a ser cativa. E por que isso aconteceria? Pelo simples fato de que quando falamos sobre alianças, estamos falando da união em prol de um mesmo objetivo. Porque o papel da aliança em nossas vidas é nada mais, nada menos do que a junção de um propósito. E uma aliança errada, ela pode sim desfazer o propósito de Deus em nossas vidas. E nós não estamos nem sequer se atentando para este detalhe. Porque eu não sei se você reparou, mas nós nos tornamos parecidas com quem caminhamos. Porque as alianças, elas exercem sobre nós um poder de influência muito grande. E assim não prestamos atenção em quem estamos tendo amizade, com quem estamos caminhando, compartilhando nossos segredos do secreto, a quem estamos passeando no shopping, batendo horas e horas de papo no telefone. Meninas, escute algo. Quando a Bíblia fala sobre o ser humano, ela deixa muito claro 3 pontos muito importantes em relação aos nossos relacionamentos aqui nessa terra. A Bíblia diz primeiro sobre o amar. Amar uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. É um mandamento, é uma obrigação com uma mulher cristã em amar acima do sentimento, mas um amor em atitude que, apesar de indiferenças, aquela mulher estaria ali para exercer o amor de Cristo quando necessitasse que ela se posicionasse dessa maneira. A Bíblia fala sobre suportar uns aos outros, um comportamento necessário para que nós pudéssemos conviver com os outros. O dar suporte àquela mulher, àquela pessoa que precisa caminhar, que precisa tirar os seus carrapichos, uma pessoa na qual nós precisaríamos dar suporte para que ela viesse a alcançar um patamar na qual nós nos encontramos hoje. E a Bíblia fala sobre as alianças. Ah, meu Deus, as alianças. As alianças seriam somente com aqueles que estivessem no nosso mesmo objetivo, que estivessem no mesmo propósito. Quando nós olhamos a Bíblia, nós encontramos o Deus tão preocupado com a aliança do povo, que não permitia sequer aliança com povos estrangeiros, porque o Senhor sabia do poder que havia do povo se relacionar com aqueles que não tinham a mesma visão e o mesmo propósito. Meninas, como é importante as pessoas com quem nós aliançamos. E hoje nós não estamos sabendo escolher as nossas amizades. Existem pessoas que estão em nossas vidas, que somente estão exercendo o papel de aumentarem as nossas dores, de expor os nossos pecados, de nos seduzir a novos pecados, as nossas pressões, pessoas que estão aumentando os nossos traumas. E isso é muito sério. Sabe por quê? Porque muitas mulheres não estão prestando atenção neste pequeno detalhe. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 22, verso 24 e 25, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira, porque do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Meninas, você consegue perceber como é séria esta questão? Porque isso nos mostra que nós estaremos no nível das pessoas com quem associamos e este se tornará o nosso critério. E não termina por aí, porque em Provérbios, no capítulo 13, verso 20, ainda diz que aquele que anda com os sábios
será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos se acabará mal. Ou seja, meninas, não seja autossuficiente, não subestime o perigo da aliança, não ache que jamais sairia da posição que se encontra hoje com Deus, porque a palavra está nos alertando que essas companhias, elas podem sim nos levar neste lugar que acabamos de mencionar. Os nossos relacionamentos, eles têm o poder de nos definir. Por isso, nós precisamos ser criteriosas com as pessoas com quem nos aliançamos, principalmente com aqueles que dizem professar a fé. Sim, cuidado! Não é todos que estão na igreja que são dignos de uma aliança. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 11, o apóstolo Paulo nos alertou para este cuidado. Mas, na verdade, escrevi para você não se associar a nenhum irmão chamado, se ele for uma pessoa imoral, cobiçosa, idólatra, ofensora, bêbada, vigarista, com tal ainda nem comais. E por quê? Porque quando nós estamos na companhia dessas pessoas, aquele lugar se torna um local de operação dos seus objetivos malignos, mesmo que este lugar seja o nosso lar. Ah, meninas, talvez você possa se perguntar, pastora, se não caminhamos com essas pessoas, elas não mudarão. Eu ainda tenho amizade desse jeito porque eu exerço grande influência sobre a vida delas. Meninas, se a sua influência não está sendo suficiente para mudar quem caminha com você, retire-a dos seus caminhos. Preste atenção novamente, porque essa é uma das desculpas que pode custar a sua vida em Deus e te fazer voltar ao cativeiro que um dia você saiu. Aprenda algo. Se os versículos que compartilhei com você não foram suficientes para te convencer de quem você está se aliançando, essas mulheres, de seu suporte, se elas não saírem deste lugar de estagnação e engano, elas não são mulheres dignas de se aliançar. Enquanto você estiver dando suporte, como você está dizendo, ajudando, exercendo influência, elas decidirem crescer com você, abrace-as. Mas se elas insistirem em não abrir mão destes comportamentos viciosos, rejeitarem a mudança, meninas, retire-as do seu caminho. E o conselho do apóstolo Paulo, eu menciono novamente, com elas nem comais, mas não as retire das suas orações, porque elas carecem dela. Talvez você possa vir me perguntar, mas pastora, como eu vou selecionar essas pessoas? Eu deixo com vocês um conselho que carrego para mim do salmista, e ele está lá em Salmos 119, 63, que diz assim: eu sou amigo de todos que temem e obedecem os teus preceitos. Olha só, você acabou de selecionar os seus critérios. Meninas, ande com mulheres que são amigas de Deus. Mulheres que conhecem o seu lugar no reino e por isso respeitam a porção que você carrega. Mulheres que te ajudam a crescer ainda mais em Deus. Ande com mulheres que amam o céu. Ah, meninas, cativeiro nunca mais. Por isso, não subestime o poder da aliança. Nós estruturamos e interpretamos o mundo pelas lentes das nossas referências. E esta postura está sendo manifestada nas escolhas das pessoas a quem nos associamos e nos relacionamos. Amém? Guarde esta palavra no seu coração, porque eu tenho certeza que ela vai te trazer salvação. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.